Olá! Bom, vamos a mais um assunto. Nessa jornada de conscientização sobre o açúcar, existe um aspecto que pode trazer um esclarecimento especial para aqueles que lutam contra a compulsão por doces. A capacidade ímpar do açúcar de gerar hábito e vontade de consumo. Vejam, por causa desta característica, muitos pesquisadores têm classificado o açúcar como uma substância viciante, similar a muitas das drogas químicas ou drogas ilícitas nas quais nós conhecemos. E para iniciar essa conversa, é importante buscarmos aqui definirmos, na verdade, esse conceito de vício. De uma maneira bem resumida, o vício pode ser descrito como um comportamento habitual desencadeado por uma motivação incontrolável e persistente, apesar das consequências negativas que tal comportamento pode provocar. Ou seja, sabemos que não é bom e ainda assim o fazemos. Assim, embora não haja um acordo universal para a sua definição, ou seja, para essa definição quanto aos açúcares, certas características devem estar presentes para diagnosticar um vício. E são 3: desejo, tolerância e abstinência. Então nós podemos chamar isso como a tríade do vício. Muito bem, então vamos esclarecer as 3. O desejo. Então o desejo, muitas vezes esse desejo ele é compulsivo por consumir doces e açúcares. Isso a gente já sabe que é extremamente conhecido. Então primeiro, o desejo. Segundo, a tolerância. Então a tolerância se refere ao fato da pessoa buscar maior frequência para gerar a sensação de prazer e satisfação. Isso é comum de acontecer com aqueles que gostam, então, que desejam o açúcar. Agora vamos lá. Será que a interrupção do consumo leva a terceiro ponto da tríade, que é a abstinência? Então será que a interrupção leva aos sintomas de abstinência? Vamos aos estudos. Diferentes estudos relatam que o consumo de açúcar libera opioides, isso mesmo, são as substâncias similares ao ópio, que geram essa sensação então de bem-estar. E a dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer, motivação e sensação de recompensa. Vamos falar dessa dopamina. A dopamina atua em um circuito cerebral muito antigo e extremamente poderoso, comumente chamado de sistema de recompensa. Mas no que consiste, Eu falar disso, eu preciso entender no que consiste esse sistema. Então veja, esse sistema é formado por vários componentes que desempenham um papel importante no desenvolvimento de padrões de comportamento, integrando, por exemplo, aspectos como recompensa, motivação, gratificação, cognição, aprendizagem e controle motor. Qualquer ação que cause uma liberação excessiva de dopamina, interpretamos como uma sensação de prazer e de recompensa. Esse mecanismo está muito ligado a esse nosso impulso de sobrevivência, já que o consumo de alimentos doces ou densamente calóricos em tempos ancestrais eram extremamente raros e, quando encontrados, podiam ser decisivos para a sobrevivência do ser humano. Ainda assim, dentro desse cenário, alguns estudiosos colocam que esta é uma das principais razões pela qual desenvolvemos um comportamento compulsivo por alimentos de alta densidade calórica, e especialmente o açúcar. É como se o nosso cérebro estivesse programado para dizer: coma o máximo possível disso agora, pois pode ser que você não encontre comida nos próximos dias. É claro, então, dentro dessa perspectiva, se gera prazer, é natural buscarmos novamente aquele sabor adocicado. Então a gente fortalece esse hábito de gratificação, de recompensa, de prazer. E aqui está o grande problema. Pensem comigo. Depois de várias semanas, meses, o que é mais comum, anos ou décadas de ingestão quase diária de açúcar,
esse estímulo de dopamina no cérebro ficou muito exacerbado. E quando os níveis diminuem, isso causa uma sensação, então, de que algo está faltando. É uma espécie de deficiência desse neurotransmissor, dessa sinalização da dopamina no cérebro. Então, que você tem ele de forma, ativação frequente e excessiva. Agora a gente tem que entender o seguinte: por que a deficiência de dopamina no cérebro ela é um problema? Porque gera um estado de desmotivação e impulsiona a querer fazer algo para receber o estímulo de novo, ou seja, consumir mais açúcar. Então, claro, se eu tiro, aquela sensação de prazer diminui, isso faz com que eu queira buscar isso novamente. Então é por isso que as pessoas podem sim apresentar sintomas de abstinência quando deixam de consumir o açúcar. Mas é claro que, de maneira geral, os sintomas de abstinência do açúcar são muito mais brandos do que os tipos de abstinência causado por drogas como o álcool ou, como eu falei, as drogas ilícitas. Bom, é importante também, vamos pensar assim, se conscientizar desse mecanismo e ter em mente que se livrar do açúcar exige esforço e dedicação por causa desse circuito cerebral relacionado à dopamina, ou seja, a esse sistema de gratificação e recompensa. É importante também salientar que isso acaba sendo exacerbado no açúcar, algo que ocorre em menos proporção em outros alimentos. As consequências dessa ativação cerebral do açúcar não são apenas a vontade quase incontrolável de consumir mais e o desconforto ao interromper esse consumo. Não é apenas isso. Alguns estudos sugerem que a falta de dopamina no cérebro leva a sintomas semelhantes ao transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, distração e diminuição do desempenho cognitivo. Um dado interessante é que a obesidade, o TDAH e o vício em drogas compartilham compartilham a mesma regulação negativa dos receptores de dopamina no cérebro. Assim, pensando dessa forma, logo consumidores crônicos de açúcar, ao se submeterem a períodos sem açúcar, podem experimentar um leve estado de depressão devido à deficiência de dopamina, que pode ser temporariamente aliviada com o consumo de mais açúcar. Então se mantém aquele ciclo vicioso. E esse é o grande perigo, justamente pois leva a um ciclo vicioso de altos e baixos de dopamina, perpetuando a ingestão contínua de açúcar. Por isso, compartilhamos com vocês diversas estratégias que facilitam atravessar esse período, como se utilizar de adoçantes naturais, não glicêmicos, que satisfazem o paladar doce, mas não ativam não ativam de forma rápida, da mesma forma, o circuito cerebral de dopamina. Após o período mais difícil, já tendo adotado no dia a dia uma alimentação densamente nutritiva, densidade nutricional, é possível desfrutar do consumo eventual, sempre com atenção para não cair no padrão antigo. Cabe salientar também que, além de todos os aspectos citados, o consumo excessivo de açúcar contribui para a inflamação crônica de baixo grau. E segundo estudos, o estado inflamatório no cérebro está associado à depressão. Você pode não querer comparar o açúcar a uma droga. E alguns pesquisadores não concordam até com essa comparação. Perfeito. Mas devemos entender que o seu consumo favorece um comportamento que leva facilmente ao excesso de calorias, ao sobrepeso, com inúmeras consequências negativas. Dentre essas consequências negativas, estou falando, obviamente, do estado da inflamação crônica. Pois bem, vejam, quase ninguém consome açúcar puro. É muito difícil alguém abrir o açucareiro e dar uma colherada. O problema maior do açúcar é a sua associação a outros ingredientes, especialmente gorduras, tornando então essas preparações altamente palatáveis, ricas em calorias, pobres em fibras, consequentemente também pobres em proteínas,
que então, por sua vez, geram pouquíssima saciedade. Dessa forma, é extremamente fácil exagerarmos na quantidade total a ser consumida. Então vejam, reduzir o consumo de preparações açucaradas é importante, tanto pela perspectiva cerebral quanto pela quantidade calórica. Então lembre-se, o primeiro passo é eliminar o açúcar líquido, refrigerantes, chás adoçados, sucos, iogurtes e similares, justamente por serem altamente concentrados e rapidamente absorvidos. Em segundo ou em seguida, preste uma atenção especial à combinação açúcar mais óleo ou gordura. Açúcares e gorduras, como em sorvetes, bolachas, bolos e assim por diante. Estes são os que mais facilmente levam ao excesso e desregulam a saciedade. Em suma, existem essencialmente 2 motivos para se comer em excesso, e o açúcar vai atuar nesses 2. Um deles é a necessidade de nutrientes, já que com uma dieta baseada em refinados e processados, faltam minerais, vitaminas, fibras, proteínas, e o seu corpo instintivamente sabe que está faltando alguma coisa e teoricamente sente fome. Mas o problema é que as pessoas buscam os alimentos errados, que não fornecem esses componentes. Então essa fome, na verdade, ela não passa. Então o açúcar vai gerando esse comportamento vicioso e compulsivo. É por isso que a maioria das pessoas com sobrepeso também apresentam deficiências nutricionais, apesar de consumir grande densidade calórica, mas não tem uma grande densidade nutricional, ou seja, faltam nutrientes e sobram calorias. O segundo motivo é o que explicamos em detalhe hoje, o estímulo excessivo da dopamina criado pelo açúcar e alimentos processados que combinam açúcar ou amido com óleo e gordura. A solução, de uma maneira geral, é evitar esse tipo de comida e selecionar alimentos com mais proteína e densidade nutritiva, como variedade de vegetais, e dessa maneira você vai preencher melhor as suas necessidades nutricionais, ou preencher melhor as necessidades nutricionais do organismo, gerando, claro, o aumento da saciedade, dificultando esses mecanismos que geram o excesso. Enfim, esta é uma das estratégias fundamentais. Você vai também poder encontrar mais ferramentas e conhecimento para superar esse desafio em nossa página dedicada ao tema. Acesse lá e participe. É isso, espero ter ajudado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.